Eu amo meu filho. Isso não é um desabafo de alguém que queria que ele nunca tivesse nascido. Eu amo o meu filho incondicionalmente. Eu só odeio que isso seja a minha vida. Meu filho é um menino maravilhoso, engraçado, com uma paixão pela vida que irradia de seus olhos. Ele não pediu por isso, assim como eu não pedi. Se alguém tem culpa, sou eu por causa dos problemas dele. Ele tem apenas 6 anos, e se as coisas já estão difíceis agora, eu fico aterrorizada de pensar como será para ele quando crescer. Tudo na existência dele é doloroso e, como sua mãe, eu tenho o assento da frente para cada lágrima que ele esconde, cada momento em que se sente pequeno e cada vez que o mundo vira as costas para a pessoa incrível que eu sei que ele é. Antes do nascimento do meu filho, éramos uma família temente a Deus que frequentava a igreja. A deficiência do meu filho não era evidente até ele completar 5 anos e, quando ficou difícil de esconder, a igreja nos pediu para sair, porque acreditavam que meu filho era uma abominação de Deus. Naquele momento, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. A rejeição deles me destruiu, não apenas por terem nos abandonado, mas por terem levado consigo a comunidade que eu pensei que estaria ao nosso lado. A maior traição veio das mãos do meu marido. Ele nunca escondeu seus sentimentos em relação ao nosso filho. Não era tanto o que ele dizia, mas como ele agia. A maneira como evitava contato visual, os suspiros de frustração, o distanciamento, o ressentimento nos olhos dele dizia mais do que palavras poderiam. Com o tempo, ficou claro que, para ele, o nosso filho não era apenas um desafio. Ele era um fardo. Tudo começou gradualmente. Meu marido começou a trabalhar até tarde com mais frequência, sempre alegando que tinha projetos extras ou reuniões de última hora. No início, eu acreditei, pensando que ele precisava de espaço para lidar com os problemas do nosso filho, mas as noites tardias se transformaram em fins de semana inteiros fora de casa. Eu me via colocando nosso filho para dormir sozinha, imaginando onde ele realmente estava. Uma noite, quando ele não chegou até o amanhecer, finalmente o confrontei. Sua resposta foi fria e distante. Ele não negou o caso. Ele não se desculpou. Apenas deu de ombros e disse: "Eu não consigo mais fazer isso." Isso foi há 1 ano. Casamentos nem sempre dão certo. Eu entendo isso e consigo superar, mas fiquei com o coração partido por meu filho, que continua perguntando se o papai vai voltar para casa ou se o papai ainda o ama. A deficiência do meu filho não é algo para o qual alguém possa se preparar. Crescendo em suas costas está um resquício retorcido e grotesco do que um dia foi seu irmão gêmeo, vivo, falando e expirando o puro mal. Nós o chamamos de Eli. Seu rosto é distorcido, com um sorriso torto que parece sempre zombar de você, e seus olhos brilham com uma inteligência perturbadora. Ele sussurra coisas vis no ouvido do meu filho, plantando sementes de dúvida para envenenar a sua mente. Ele é mais do que um fardo. É como se sua existência vivesse para nos atormentar. Conforme meu filho cresce, ele também cresce. O que começou como uma presença pequena e desconcertante em suas costas, agora se tornou algo muito mais horrível. O corpo de Eli está se expandindo e seus membros estão se projetando mais, com seu rosto se tornando mais definido e sinistro. A postura do meu filho começou a se curvar sob o peso dele. Andar ficou difícil. Cada passo é uma luta, enquanto Eli se agarra com mais força, ficando mais pesado a cada dia. Seus sussurros também ficaram mais altos, mais insistentes, como se ele existisse apenas para nos atormentar. Deitada na cama, fui acordada com um sobressalto pelo som de passos arrastados pela casa. Achei que alguém estava invadindo. Um arrepio subiu pela minha espinha, e eu rapidamente saí da cama, andando na ponta dos pés pelo corredor mal iluminado até o quarto do meu filho. Quando empurrei a porta, congelei de horror. Lá estava ele, deitado na cama, seu corpo pálido e frágil, mal se agarrando à vida. Seu peito subia e descia, com respirações rasas. Mas o que mais me chocou foi
a ausência de Eli. O gêmeo grotesco que nos atormentava não estava em lugar algum. Corri para o lado do meu filho e segurei seu corpo em meus braços. O terror me dominou enquanto eu me agachava ao lado do meu filho. A casa estava estranhamente silenciosa, até que o som de Eli arranhando as unhas no assoalho enquanto se arrastava em direção ao quarto me arrepiou. De repente, lá estava ele, emergindo da escuridão do corredor, com seu corpo grotesco se movendo em nossa direção, com uma graça predatória e antinatural, com uma fluidez doentia. Eli começou a se fundir de volta nas costas de Carlos, seus corpos se unindo de maneira anormal. Meu filho engasgou, seus olhos arregalados de terror, e, naquele momento, eu soube que esse pesadelo estava longe de acabar. À medida que as semanas passaram, notei uma mudança em Carlos. Parecia que ele estava perdendo o controle de si mesmo, seu corpo ficando mais fraco. Enquanto isso, Eli ficava mais forte. Acordei com um som suave de movimento ao lado da minha cama. Meus olhos e minha mente demoraram um momento para se ajustar e perceber que Carlos estava parado sobre mim. Estava escuro e tudo que eu conseguia ver era o olhar vazio dos olhos do meu filho, cortando a escuridão. No começo, achei que ele estava sonâmbulo. "Carlos, você tá bem, querido?" Eu sussurrei, a minha voz pesada de sono, mas algo estava errado. Ele não respondeu. Lentamente, sua cabeça se virou em minha direção e, quando ele deu um passo para a luz fraca do corredor, seus olhos me encararam e um sorriso perturbador se espalhou por seu rosto. Eu me sentei rapidamente e tentei alcançá-lo, mas ele não se mexeu. Em vez disso, vi uma luta em seus olhos, o olhar familiar e assustado no meu menino, preso sob a superfície, enquanto seu corpo começava a convulsionar. O Eli está no controle agora. A voz zombou, enviando um calafrio pelos meus ossos. Os lábios de Carlos se moviam, mas era Eli falando por ele, distorcendo cada palavra. Ele está ficando mais fraco e eu estou ficando mais forte. Meu filho estava a centímetros de mim, mas não era mais ele. Tentei segurá-lo com força enquanto ele continuava a se contorcer, enquanto as risadas cruéis de Eli ecoavam pela casa. No dia seguinte, após uma noite agitada, tentei ligar para o meu marido, mas só consegui cair na secretária eletrônica. Minhas mãos tremiam enquanto deixava uma mensagem para ele vir para casa. Quando desliguei, ouvi a doce e inocente voz de Carlos chamando do quarto. Meu coração deu um salto de alívio, esperando que ele estivesse finalmente de volta ao normal. "Mamãe?" Ele chamou suavemente. Corri escada acima, meu peito apertado com uma estranha mistura de esperança e medo. Mas quando abri a porta, meu filho não estava lá. Em vez disso, ele estava deitado na cama, com um sorriso maligno se espalhando pelo rosto. "Mamãe?" Ele repetiu, com a voz de Carlos. O tom tão puro, tão familiar, que fez o meu sangue gelar. As minhas pernas ficaram bambas enquanto eu recuava, horrorizada com a visão distorcida de Eli imitando meu filho. Seus olhos brilhavam de malícia enquanto ele falava de novo. "O que foi, mamãe?" A minha respiração ficou presa enquanto eu permanecia imóvel, encarando Eli na cama, sorrindo para mim. Mas então, debaixo da cama, ouvi um leve arrastar. Meu estômago afundou. Lentamente, Carlos saiu debaixo da cama, seu corpo se movendo de maneira antinatural, como Eli fazia antes. Seus membros se dobravam em ângulos impossíveis, enquanto ele se arrastava mais perto. Cravando os dedos no assoalho de madeira, cambaleei para trás, enquanto um suor frio escorria pelas minhas costas. Quando meu marido finalmente entrou pela porta, seu rosto estava pálido e abatido, como se ele não tivesse dormido por dias. Um olhar de culpa brilhava em seus olhos, e ele olhava para Eli, espalhando
espalhado na cama, sorrindo maliciosamente, enquanto Carlos se contorcia no chão, convulsionando de agonia. Corri para confortar o nosso filho, as minhas mãos tremendo enquanto eu tentava acalmá-lo. "Ele, para com isso!" eu gritei, desesperada para retomar o controle do pesadelo que havia consumido nossas vidas. "Isso é tudo culpa minha." Meu marido murmurou. "É tudo culpa minha que o Carlos está assim." O seu olhar caiu no chão enquanto ele cerrava os punhos. "Ele está assim, minha causa, por causa dos meus genes. Aquela cicatriz no meu estômago não foi de um acidente. É o motivo pelo qual Carlos está passando por isso. Eu também tive um irmão gêmeo. Ele fazia parte de mim da mesma forma que ele faz parte de Carlos." O meu estômago afundou enquanto a realização se assentava. O que aconteceu com ele?" Meu marido respirou fundo, olhando de volta para ele na cama. "Ele ainda está vivo e trancado no porão dos meus pais." Meu coração afundou ainda mais enquanto eu assimilava suas palavras. E ele parecia sorrir. "Você não pode estar falando sério. Eu acho que está na hora do Carlos conhecer o tio dele."